Esses ganham juros. Então, aqui temos o meu exemplo. Eu dei um exemplo há um minuto atrás, que a perda de dinheiro pode ser medida em dinheiro, mas também pode ser algo subjetivo. Por exemplo, alguém pode se divertir fazendo o que faz, sendo o seu próprio chefe, ou fazendo uma mercadoria legal, está envolvida em economias, em atividades econômicas. Isso pode ser uma parte da sua uma recompensa, mesmo que não seja traduzido em dinheiro. Então, não se trata de uma taxa de retorno, como na teoria clássica das empresas. Ainda assim, há a noção de que existe bastante lucro no nosso setor, e se a sua empresa ganhar mais do que aquela taxa média, é porque ela está fazendo um trabalho bom. Se não, é porque deve haver um problema, deve haver um monopólio, o governo deve interferir, algo assim. Mas na escola austríaca não existe um lucro, uma taxa de lucro. As perdas e os lucros são quantidades que variam de acordo com os empreendedores individuais, com as empresas, com o mercado, com as circunstâncias, o tempo, o local e assim por diante. E esses recursos que o empreendedor tem podem ser máquinas, ferramentas, computadores. Pode ser terra, recursos naturais, tempo, que pode ser também considerado um recurso. O custo da oportunidade, por exemplo, o corpo da pessoa também é um recurso. E uma passagem interessante do Mises, ele diz assim, usando o termo empreendedor, ele diz que ninguém pensa em engraxates ou motoristas, taxistas que têm os seus carros, ou pequenos empresários e agricultores. Não, todo mundo pensa no Bill Gates quando pensa em empreendedor, não é? E ele diz, ainda assim, o que a economia estabelece com relação aos empreendedores é válido rigidamente para todos os membros de classe, sem nenhuma relação a condições temporais ou geográficas em suas várias filiações empresariais. O que ele quer dizer é que o engraxate, que começou ali engraxando sapatos e compra os seus materiais e tal, e espera que vai ganhar um dinheirinho suficiente, engraxando os seus custos para cobrir os seus custos, o pequeno agricultor, todos são empreendedores. Porque as recompensas que eles recebem não são garantidas. Então, existe uma incerteza. Eles são atores empresariais em condições de incerteza, por isso eles ganham renda ou perda, lucros ou perdas. A discussão de Mises sobre o empreendedor, ela tem algumas sutilezas e um pouco de complexidade. Há um pouco de ambiguidade, uma nuance, porque o Mises também se refere a uma classe específica de empreendedor que ele chama, que poderíamos chamar do empreendedor promotor. E aqui temos uma citação. A economia também chama os empreendedores aquelas pessoas que têm vontade de lucrar em ajustar a produção às mudanças esperadas nas condições. Quem tem mais iniciativa, mais propensão a se aventurar e um olho mais rápido do que a multidão para promover o pioneirismo nas melhorias econômicas. Fim da citação. E eles chamam esses agentes de promotores. Em outras palavras, você poderia definir uma classe específica de empreendedor nesse sentido, que não só emprega meios escassos em condições de incerteza para atingir fins específicos, mas que tem vontade, especialmente, e também uma iniciativa adicional. Ele é uma pessoa ambiciosa e que realmente promove mudanças no mercado. Essas são pessoas que nós pensamos quando pensamos no Thomas Edison, no Rockefeller ou no Bill Gates. São pessoas cujas ações realmente fazem diferença, são realmente importantes. Você poderia dizer, o Klein é um empreendedor porque eu faço alguns meus projetos de consultoria e tenho que pagar pelos meus materiais e meu tempo, e a empresa me paga, eu posso ter um pouco de lucro, um pouco de perda. Tudo bem, tecnicamente eu sou um empreendedor, como um consultor. E a minha renda de consultoria pode ser classificada como lucro pela ciência econômica, ou então perda. Mas mesmo assim, eu não sou exatamente o que vocês chamariam de um empreendedor importante.
Ou seja, as minhas ações no mercado não dirigem a economia da forma que o Steve Jobs, das ações do Steve Jobs, por exemplo, ou do Bill Gates, ou do Warren Buffett, seja lá quem for, ou do Hélio, por exemplo. O Hélio é um empreendedor cujas ações têm um grande impacto nas vidas e na cultura e na economia do Brasil. Eu sou tecnicamente empreendedor, mas não sou um promotor. Eu não sou um empreendedor do tipo importante, mas tudo bem, eu posso suportar isso. Então, como são esses promotores? Eles têm grandes quantidades de capital, eles são muito alertas a oportunidades para ganhar dinheiro com seu capital, são criativos, são bons líderes. E percebam, não é um conceito praxeológico apenas. O conceito do promotor, ele é um pouco mais definido e ele é contingente do ponto de vista histórico. É uma categoria mais solta. Por exemplo, aqui temos o Steve Jobs e o Hélio, e você pode olhar para ele e dizer, é um promotor. Mas não é uma categoria praxeológica estreita, como um proletário ou um empreendedor de forma mais geral. Então, quando pensamos sobre os promotores, os empreendedores promotores, só estamos reunindo aqui a função do empreendedor e a função do capitalista. Então, na prática, o capitalista e o empreendedor são a mesma coisa. Então, em condições de incerteza, aqueles que detêm o capital não só ganham juros devido à preferência temporal, mas também ganham lucro ou perdas, porque estão investindo seu capital em condições de incerteza. Então, o que é a empresa? Poderia ser a intersecção entre a função capitalista e a função do empreendedor. É a reunião das duas funções. Tão importante esse tópico que tem um livro que eu realmente recomendo que vocês comprem, chamado Capitalista e Empreendedor, Ensaios sobre Organizações e Mercados, que está disponível ali no saguão, e você até poderia conseguir uma cópia autografada, se vocês tiverem sorte, que explica a teoria da empresa, reunindo o capitalista e o empreendedor. A propósito. E por que a economia austríaca é realmente útil para entendermos o capitalista e o empreendedor juntos? Há vários conceitos importantes da escola austríaca, há vários insights, há a noção, por exemplo, dos recursos de capital, que são heterogêneos, isso é muito importante, porque se todos os recursos fossem iguais, idênticos, então você não precisa ter uma grande habilidade, capacidade empreendedora, e não precisa ser um promotor para organizá-los e combiná-los, porque qualquer um poderia fazer isso, mas os recursos, na verdade, são heterogêneos. E são percebidos de forma subjetiva pelos empreendedores, assim como a escola austríaca enfatiza. E é por isso que a combinação ativa desses recursos é uma habilidade tão importante e que nem todo mundo tem. A produção leva tempo, esse é o segundo ponto, que é enfatizado pela teoria da produção, do ciclo empresarial, ciclo comercial. Também os empreendedores, eles desenvolvem cálculos econômicos, definido pelo Mises, não simplesmente como uma questão ampla econômica que os planejadores centrais não conseguem desempenhar. Não, os cálculos econômicos são as ferramentas usadas pelos empreendedores à medida que eles preveem receitas futuras e comparam os custos atuais. E é claro que há concorrência no mercado, porque o mercado seleciona as habilidades empreendedoras. As pessoas que são realmente boas no empreendedorismo podem atrair mais receitas, lucros, podem aumentar o seu estoque e ter um efeito maior na alocação dos recursos no mercado. Quem não é bem-sucedido acaba sendo expelido pelo mercado por meio da concorrência seletiva. Por causa do tempo, eu vou pular alguns tópicos mais específicos. Dentro da literatura austríaca, há algumas diferenças, por exemplo.
O Kerzner tem uma noção do empreendedor como uma pessoa que está alerta. O Schumpeter, ele enfatiza a noção da introdução de novos produtos, e eu julgo o Mises como aquele que está mais perto do Frank Knight, porque tem uma visão do empreendedorismo como um julgamento ou discernimento, que é o que eu desenvolvo no meu livro. Como Lockman falou, no Capital e a sua estrutura, estamos vivendo em um mundo de mudanças inesperadas, portanto, as combinações de capital sempre serão cambiantes, serão dissolvidas e reformadas, e nesta atividade encontramos a função real do empreendedor. Em uma economia de mercado, a função real do empreendedor é essa combinação e recombinação de recursos capitais heterogêneos em condições de incerteza. Vocês sabem, há uma série de aplicações, extensões que poderíamos mencionar e que eu já mencionei em alguns livros. Tem um livro que vai ser lançado esse ano ainda chamado Entrepreneurial Judgment, Julgamento Empreendedor, que está na fase de manuscrito atualmente com um editor. E, dentre outras coisas, o Nikolai Foss, que é o outro autor, discute comigo como as noções do Mises se aplicam a grandes empresas, que também podem ser empreendedoras. O empreendedorismo não está restrito a pequenas empresas ou empresas jovens. Não se trata apenas de startups, de novas empresas. Trata-se também de uma coisa que pode ser empreendida por empresas mais antigas, para ter formas especiais para que as suas organizações se tornem mais empreendedoras. Nós discutimos a noção, por exemplo, da empresa multipessoa como uma hierarquia incorporada. Eu tenho algumas citações para passar daqui a pouco a vocês com relação a esse assunto. A última coisa que eu gostaria de dizer é que o empreendedorismo é uma pergunta. Será que isso é algo que o governo deveria promover? Será que a intervenção governamental é danosa ou ela beneficia o empreendedorismo? Eu não vou alongar esse suspense. Na maior parte, ela é prejudicial. Eu não quero chocar ninguém aqui, vir a uma conferência de economia austríaca e dizer que a intervenção governamental é uma coisa muito boa. Não, ela tem muitos efeitos danosos, e no sentido macroeconômico, que outros palestrantes vão falar em mais detalhes, a expansão do crédito e a questão da inflação monetária, que leva à inflação de preços, não só tem consequências indesejáveis por aumentar o ciclo produtivo, etc., mas do ponto de vista mais microeconômico também, nós temos a expansão de crédito que também distorce os sinais das perdas e dos ganhos, que são essenciais para os mecanismos.